Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui ao vivo a partir das 5h50 para falar um pouquinho sobre fechamento de mercado no dia anterior e trazer um pouquinho do que pode movimentar o mercado no dia de hoje e no restante dessa semana. Obrigado pela sua companhia, você que nos assiste aí ao vivo ou posteriormente gravado, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilhe esse conteúdo, dessa forma o YouTube entrega esse conteúdo de forma relevante a cada vez mais pessoas. E hoje iniciamos mais uma semana, segunda-feira, dia 21 de fevereiro de 2022. Vamos olhar um pouquinho aí primeiro para o fechamento de mercado na sexta-feira, onde após 5 semanas consecutivas o índice Ibovespa aí fechou em queda novamente. Tínhamos aí um bom momento aí no índice Ibovespa desde o início do ano, basicamente 5 semanas fechando em alta, principalmente aí com os recursos estrangeiros vindo muito forte para o país. E, obviamente, todo o cenário de turbulência internacional, principalmente as incertezas aí em relação ao conflito lá de Ucrânia e Rússia, né, que aumentaram no final da semana passada, acabaram aí trazendo um pouco mais aí de instabilidade para o mercado, que levou aí força vendedora para muitos ativos e a maioria desses ativos fechou em queda, inclusive aí o mercado brasileiro sofrendo aí bastante. O resultado só não foi pior justamente aí por esse ingresso de recursos estrangeiros, aonde os investidores ainda acreditam aí em um potencial de ganho muito alto em relação a algumas ações que desvalorizaram bastante e outros ativos aqui no país que também tiveram forte desvalorização, e agora com o aumento da taxa de juros do país também podem aí ter bons ganhos para esses investidores. É o que tem ajudado um pouquinho, juntamente com o resultado aí de balanços do quarto trimestre de 2021, que até o momento aí tem sido positivo para a grande maioria das empresas. Mesmo nessa realidade, o exterior também chegou aí nesse mesmo patamar, com ações europeias e norte-americanas fechando em queda novamente, principalmente por conta de informações desencontradas em relação ali à situação da Rússia e Ucrânia, né? E também tivemos aí algumas situações de confrontos de separatistas pró-Rússia na Ucrânia no finalzinho da semana passada, na sexta-feira, o que acabou automaticamente aí pesando bastante em todos os mercados, e ainda tem o peso aí de todos os investidores olhando aí para os próximos passos do Federal Reserve, o Banco Central norte-americano. Semana passada tivemos aí divulgação da ata do FOMC, ainda com muita incerteza e a perspectiva aí de um grande trabalho ainda para o presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, em relação às próximas reuniões, que não deve haver ainda um consenso entre os dirigentes do Fed. Olhando um pouquinho para números de forma geral, na sexta-feira, então dia 18, o índice Bovespa caiu 0,57% a 112.888 pontos, acompanhando uma queda também que nós já tivemos na quinta, né, que foi um pouco mais acentuada. E olhando aí para a moeda norte-americana, que havia subido um pouco, tivemos uma pequena queda na sexta-feira de 0,50%, onde o dólar ficou a R$ 5,14. Olhando um pouquinho para as bolsas internacionais, aonde a bolsa de tecnologia norte-americana Nasdaq fechou com queda de 1,23% a 13.548 pontos, índice S&P 500 com queda de 0,72% no fechamento a 4.348, e Dow Jones caindo 0,68% na sexta-feira, dia 18, a 34.079 pontos. Já olhando um pouquinho para a Europa, vimos aí o euro caindo 0,81% a R$ 5,82, e as bolsas europeias caindo um pouco mais. Elas haviam segurado um pouco as quedas na quinta-feira. Na sexta, principalmente aí por conta de fuso e ainda mais próximo aí do possível conflito entre Rússia e Ucrânia, vimos as bolsas caírem um pouco mais. O DAX na Alemanha caiu 1,47% a 15.042 pontos,
CAC na França caiu 0,25% a 6.929 pontos, e olhando um pouquinho para a bolsa no Reino Unido, a queda foi de 0,32% a 7.513 pontos. Olhando um pouquinho para as bolsas asiáticas, na sexta-feira, fechamento da China com alta de 0,27% a 13.459 pontos, e o Japão ainda tendo dificuldades aí, principalmente com empresas do setor de tecnologia, caindo novamente 0,41% a 27.122 pontos. Olhando também agora um pouquinho para o cenário de cripto, que tem acompanhado cada vez mais o mercado de renda variável, as bolsas de valores, há uma correlação maior nas últimas semanas, últimos meses, dos ativos digitais, aí, dos criptoativos em relação às bolsas, e o Bitcoin caiu então 2,02%, enquanto o Ethereum caía 3,44% no fechamento de sexta, dia 18, e lembrando que essa correlação ela está mais próxima, principalmente nos principais ativos de cripto, né? Bitcoin e Ethereum, que são os mais valorizados, os mais conhecidos aí nesse momento. Petróleo futuro também na sexta-feira uma oscilação um pouco maior por conta dessa incerteza em relação aí à Rússia e Ucrânia. Voltamos também a toda aquela pressão de OPEP e OPEP+, que não estão dando conta aí, né, de manter a oferta e demanda próximas. Existe aí uma expectativa de, a partir de março, aumentar aí a produção diária de petróleo, mas ainda uma desconfiança aí se os países produtores e exportadores de petróleo conseguem equalizar essa equação. Ainda existe também a expectativa em relação ao acordo nuclear da Ucrânia, que pode trazer o acordo nuclear do Irã, que pode trazer o Irã novamente aí como um exportador de petróleo ao OPEP+, e aí sim equalizar um pouco mais essa situação e dar uma normalizada nos preços das commodities de forma geral. Olhando então para a negociação futura do petróleo, o Brent fechou a $93,83 na sexta-feira, enquanto o WTI fechou a $91,72 no fechamento também de sexta-feira, dia 18, fechamento do barril de petróleo. Valeu, Elias, aí pelas mensagens. Bora, pessoal, acompanhar diariamente. Deixa o like aí. Vamos em frente em mais um Morning Call. O que esperar do mercado hoje? Olhando também um pouquinho para o fechamento do índice S&P 500 VIX, o índice do medo lá nos Estados Unidos, mesmo com o cenário de queda nas bolsas norte-americanas, ele fechou em leve queda de 1,28% a 27,75 pontos, distanciando um pouco mais dos 30 pontos. Lembrando, a gente tem aí praticamente 3 semanas de oscilação entre 20 e 30 pontos aí do índice VIX, que quanto mais alto, maior o risco, maior a volatilidade do mercado de renda variável, e sempre que ele está acima dos 20 pontos, existe uma maior dificuldade aí de prever o mercado por conta dessa incerteza, e não temos conseguido aí basicamente manter abaixo dos 20 pontos por dias consecutivos nas últimas semanas. Então também vale a pena ficar sempre acompanhando esse indicador. O indicador de metais, a negociação de metais futuro também, na sexta-feira vimos aí o ouro chegar a $1.896,80 a onça, alumínio futuro também subindo novamente, próximo dos $3.300, $3.298 fechamento de sexta-feira, e o ferro refinado chegando aí a $141,11, uma nova queda em relação à commodity, que também tem pressionado e causado bastante volatilidade aí nas ações que compõem o índice Bovespa, principalmente siderúrgicas e empresas de mineração. Olhando um pouquinho aí também para o fechamento de sexta-feira das principais altas e baixas que compõem o índice Bovespa, as ações que figuraram entre as principais altas, temos aí Cielo, que subiu 12,30% na sexta-feira a R$ 2,83, MRV subindo 2,73% a R$ 12,79, BBAS3, Banco do Brasil, subindo 2,09% a R$ 36,07, Energias Brasil, ENBR3, subindo 2,09% a R$ 21,54, e
RFB3 Carrefour Brasil também em alta de 1,69%, R$ 17,40, fechamento de sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para as principais baixas, tivemos a principal queda aí com Rumo 3, Raio 3 caiu 8,81% a R$ 15,21, LWSA3 Local Web caiu 6,66% a R$ 10,23, NTCO3 Natura caindo 5,65% a R$ 23,89, BPAN 4 Banco Pan com queda de 5,49%, ação cotada a R$ 10,67, e CSAN3 Cosan também caindo 5,51% a R$ 21,67. Fechamento aí de sexta-feira, as principais altas aí das ações que compõem o índice Bovespa, altas e baixas, então, na sexta-feira. Olhando um pouquinho aí para os indicadores que vale a pena ficar de olho no dia de hoje. Hoje nós temos aí boletim Focus, né? O que acontece toda segunda-feira com a expectativa em relação a PIB, taxa de juros, inflação e moeda estrangeira dos principais economistas das instituições financeiras. Sempre um indicador importante, olhando aí para os próximos passos de 2022 e dos anos seguintes em relação a esses indicadores. No exterior, temos um dia aí com menor liquidez, principalmente por conta do feriado lá nos Estados Unidos, feriado do Dia do Presidente, que mantém as bolsas fechadas e automaticamente uma menor liquidez e movimentação no mercado. Ainda assim, se espera um dia de grande volatilidade por conta aí das incertezas em relação à Rússia e Ucrânia. A gente continua falando sobre isso no decorrer do nosso Morning Call. Hoje temos aí divulgação do índice de preços ao produtor lá na Alemanha. Esse indicador já foi divulgado nas primeiras horas do dia, veio novamente acima da expectativa, um crescimento aí ano contra ano de 25% praticamente, o que acaba preocupando bastante nesse momento em que bancos centrais da Europa também avaliam aí o movimento de retirada de estímulos e possível alta da taxa básica de juros por conta do aumento da inflação. E lembrando que o índice de inflação ao produtor, ele acaba em algum momento sendo repassado ao consumidor final, e isso acaba impactando também em todo esse cenário com incertezas que temos nesse momento. Hoje também é dia de divulgação dos PMIs na Europa, né? PMI composto, PMI de serviços e PMI industrial na França, Alemanha, zona do euro e Reino Unido. Normalmente no mesmo dia que se faz essas divulgações na Europa, também temos essa divulgação nos Estados Unidos, mas por conta do feriado os indicadores ficam hoje somente aí para a Europa, então vale a pena também ficar acompanhando. Os PMIs mostram aí a perspectiva em relação ao setor privado, né, de crescimento ou recessão. Qual é a percepção aí que o setor privado tem nesse momento, né, setor de serviços e também o setor industrial. Tivemos hoje também a divulgação da taxa básica de empréstimos na China, né? Esse indicador também já apresentado aí durante a madrugada aqui no Brasil, se manteve igual após aí uma perspectiva, né? Vimos no mês de dezembro e janeiro uma queda nessa taxa básica de empréstimos lá na China. Agora ela tem se mantido, lembrando aí, é uma prerrogativa atual do governo chinês, que tem aí estimulado a retomada econômica nesse momento de maior incerteza e seguindo aí num caminho de política monetária um pouco diferente dos demais países nesse momento. E hoje também, já no período da tarde aqui no Brasil, tem a divulgação do relatório mensal do Banco Central alemão, onde também traz aí informações em relação à inflação e outros indicadores da política monetária e economia no país, que pode balizar também as próximas reuniões do Banco Central alemão e, óbvio, do Banco Central europeu, por conta do peso que a Alemanha tem dentro da zona do euro. Olhando um pouquinho para o ambiente político aqui no Brasil e os desdobramentos aí que nós temos em relação a isso, que podem afetar o mercado no dia de hoje e no restante aí dos indicadores no restante dessa semana. Elias aí já colocou ali no chat algumas informações referente aí aos PMIs, vale a pena aí dar uma olhadinha aí o pessoal que nos acompanha ao vivo.
sempre um indicador importante. Olhando então para esses indicadores de política, hoje nós retomamos aí as discussões sobre os combustíveis no Senado, né? Lembrando, na semana passada iniciaria a votação no Senado, que foi adiado para essa semana, com presidentes aí parlamentares da Câmara e do Senado, deputados e senadores, reforçando que queriam revisar com calma todas as pautas, todas as informações para tomar uma melhor decisão em relação aí às informações relacionadas ao combustível na bomba. Lembrando, existem 2 projetos, né? Um deles que já foi aprovado na Câmara no ano passado e está em discussão no Senado, de redução ali, mudança no ICMS. Existem aí os parlamentares que também querem colocar dentro desse projeto, e aí, óbvio, depois de aprovado no Senado, ele tem que retornar para a Câmara, mas incluindo aí também impostos federais, a redução desses impostos, que daí teria automaticamente uma redução aí na bomba, né, para o consumidor final. E um outro projeto um pouco mais amplo aí que prevê, entre outras situações, além da mudança em alguns impostos, a criação de um imposto de exportação de petróleo para as empresas que atuam aqui no Brasil. Esse valor de imposto ele ficaria aí num fundo aí para auxiliar nessa questão de paridade internacional aí do barril de petróleo. E também dentro dessa segunda proposta existe aí também a discussão em relação à política de preços da Petrobras, que atualmente usa essa paridade internacional e tem causado bastante discussão. Essas situações estão sendo discutidas aí na Câmara e Senado especificamente, e vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos durante a semana. Olhando um pouquinho para o ambiente eleitoral 2022, principalmente aí o peso das eleições presidenciais, que podem automaticamente impactar bastante a política e o mercado financeiro brasileiro. É quase dada como certa a saída do governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputou as prévias do PSDB, né, juntamente ali com João Dória, e acabou sendo derrotado nas prévias para pré-candidato à presidência da República. É dado então como certa, assim como falamos na semana passada, a saída dele para o PSD, aonde teríamos aí nessa condição o Rodrigo Pacheco, atual pré-candidato, digamos assim, do PSD, deixando, né, renunciando a essa pré-candidatura, e Eduardo Leite, que é o atual governador do Rio Grande do Sul, sendo pré-candidato do PSD. Isso então aí pode movimentar bastante aí esse cenário aí nos próximos dias. Aguardamos essas definições e obviamente os desdobramentos dela. O ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro também, que é pré-candidato pelo Podemos, né, à presidência da República. Existe aí até mesmo algumas discussões para que ele talvez mude aí para o União Brasil, né, que é o novo partido, a maior bancada que uniu aí PSL e o DEM, o antigo PFL, também, né, dentro desses 2 partidos, se tornando a maior bancada atualmente aí na Câmara e no Senado. E olhando para essa situação de campanha, de pré-candidatura do Sérgio Moro, ele criou um canal aí para apurar as denúncias contra a sua campanha nas redes sociais, e cada postagem aí vai ser avaliada, desde denúncias que possam, obviamente, aí ser comprometedoras em relação à campanha, até mesmo a questão de fake news, e aí tem toda a discussão de fake news que o STF já tem aí trabalhado nas últimas semanas, e comentamos sobre isso também, essa proposta que também está sendo discutida, inclusive com a possibilidade do Telegram, né, ser banido aí no Brasil durante o período eleitoral, para evitar a questão aí de fake news por mídias sociais. Continuando e olhando ainda para esse ambiente de eleições 2022, a federação aí entre PSDB e Cidadania pode levar aí a senadora do Cidadania, a candidata e a pré-candidata a vice-presidente, juntamente com o João Dória. Lembrando, essa questão de federações ainda foi ampliado o prazo pelo STF, e temos algumas discussões interessantes, o PSDB com o Cidadania, mas existem conversas também de PSDB, MDB e outros partidos ali que podem ainda utilizar-se da federação. É um pouco mais improvável, né, essa união de PSDB e MDB, mas aguardamos as cenas dos próximos capítulos, que obviamente aí pode mudar bastante esse cenário e essa perspectiva de eleições, política, economia
e mexer com o mercado financeiro como um todo. Finalizando a parte de política aqui, a PGR, Procuradoria-Geral da República, através do Augusto Aras, pediu o arquivamento aí das denúncias contra o presidente Jair Bolsonaro, no caso aí de compra de vacinas lá da Covaxin, né? Lembrando, nós tivemos a CPI da Covid no ano passado, onde foi discutido, foi denunciado ali até conversas ali de alguns parlamentares com o presidente Jair Bolsonaro, reforçando ali as dúvidas em relação aos contratos de vacina. Foi feita a investigação, lembrando a PGR, a Procuradoria-Geral da República, faria as investigações referentes aí às acusações da CPI em torno de parlamentares e pessoas com foro privilegiado, enquanto o Ministério Público, né, trabalharia aí com aquelas denúncias, aquelas investigações de pessoas sem foro privilegiado, e agora a PGR pedindo esse arquivamento, o que traz um pouco mais de tranquilidade também para o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Continuando e olhando um pouquinho para o ambiente econômico e o que pode mexer com o mercado nesses próximos dias. Analistas veem aí um movimento aí de bolsa brasileira extremamente descontada, com preços aí com desconto de 20 a 30%. Reforçamos já que existem outros ativos aí sendo buscados por investidores estrangeiros, principalmente, né, por conta do aumento da taxa básica de juros, o que há um pagamento maior de prêmio em relação a outros países, mas também havendo essa perspectiva aí por algumas casas de análise de bolsa barata ainda, né, e com possibilidade aí de ganhos no médio e longo prazo, obviamente aí sempre com ativos específicos que estão mais desvalorizados nesse momento por conta de tudo que aconteceu no segundo semestre de 2022, onde tivemos aí forte queda no índice da Bolsa Brasileira, no Ibovespa, e nas ações que compõem o índice Ibovespa, e também por conta aí de um movimento de taxa mais alta que desfavorece, né, algumas empresas, principalmente aí varejistas, empresas do setor de tecnologia, que acabaram perdendo bastante valor nos últimos meses, e então trazendo possibilidades nesse momento. Ainda olhando para essa situação de uma bolsa descontada, né, como falávamos anteriormente, especialistas aí apontam, pelo menos nesse momento ou até esse momento em 2022, para os setores de commodity e bancos como aqueles que despontaram bastante, né, e obviamente são setores menos afetados por essa situação de taxa básica de juros, aonde foram aí os principais investimentos de investidores estrangeiros até o momento. Lembrando, a gente não fala aqui de recomendação de compra ou venda, apenas notícias que movimentam aí a economia e alguns setores especificamente, e esses setores foram aí amplamente beneficiados aí com a vinda de recursos estrangeiros, o que deu um pouco aí de ânimo para ativos aqui no Brasil também, e chegamos inclusive aí a 5 semanas de alta do índice Ibovespa, que foi quebrado aí na última sexta-feira. Olhando ainda um pouquinho para esse ambiente econômico, né, esse movimento aí de inflação e taxa de juros maior, ele também traz um spread maior para as instituições financeiras, existe um espaço maior para esse spread, e isso tem ampliado também a oferta de crédito. Óbvio, juntamente com essa ampliação da oferta de crédito, existe, por outro lado, o risco maior em relação à inadimplência, algo aí que as instituições financeiras também têm olhado aí com bastante cuidado para não haver problemas aí no segundo semestre de 2022, mas ainda expandindo essa oferta de crédito, inclusive em busca aí de recuperação em relação a receitas de serviços, que teve muita queda no ano de 2020 e 2021, a queda aí das receitas de serviços das grandes instituições financeiras. Olhando inclusive para grandes instituições financeiras e algo que afeta o mercado e a economia como um todo, dados vazados aí de 18 mil clientes do Credit Suisse, o segundo maior banco da Suíça, apontam aí para um atendimento de criminosos por meio do banco, né, que teria negligenciado aí alguns parâmetros de due diligence, né, que é basicamente aí análise de informações
aonde você vê corretamente aí o KYC, né? Conheça seu cliente, a parte de perfil, inclusive aí dos clientes, que deve ser cumpridas pelas instituições financeiras. Isso deve trazer alguns desdobramentos aí para a economia e para alguns mercados aí, inclusive afetando algumas instituições financeiras que podem ser pressionadas após esse vazamento de informações aí do Credit Suisse, cerca de 18 mil contas. A princípio a instituição tem dito aí que desconhece, que não houve falha, mas obviamente devemos ter desdobramentos aí durante essa semana, vale a pena ficar acompanhando. Outra situação que vale a pena ficar acompanhando é a questão do Boletim Focus, né, como a gente já falou anteriormente, que é divulgado no dia de hoje, principalmente por conta aí das divulgações de expectativa de PIB, né? Temos uma expectativa de PIB cada vez menor para o ano de 2022 e o setor da indústria também aí é um setor que tem afetado bastante, a expectativa de uma queda de 1,1% no PIB da indústria em 2022 e isso pode puxar o resultado da economia para baixo aí no ano e também para os próximos anos. Vale a pena então ficar acompanhando esses desdobramentos. E olhando agora um pouquinho para o ambiente corporativo, algumas fintechs, bancos digitais, né, estão de olho aí principalmente com um alerta muito grande aí no Brasil após um tombo da Stone, né? A Stone teve um prejuízo de 132 bilhões com oferta de crédito, né? Algo que não era necessariamente expertise da empresa, e isso cria um alerta aí para as outras fintechs e bancos digitais que talvez ainda não atuem especificamente aí com análise de crédito e podem em algum momento buscar essa carteira, como aconteceu com a Stone, e acabar tomando um prejuízo grande com atrasos, né? Nesse momento aí o prejuízo próximo de 132 bilhões aí já da Stone, com antecipações e crédito oferecido pela companhia, que foi com um apetite maior em um momento aí de maior crise, maior dificuldade, não tinha toda essa expertise que os principais bancos aí já têm para atuação no dia a dia. Vale a pena ficar de olho nos desdobramentos desse setor. Lembrando, não é recomendação de compra ou venda, apenas notícias que movimentam o mercado e o ambiente corporativo. Nessa semana temos aí a AGE, Assembleia Geral Extraordinária da Eletrobras, que deve discutir também parâmetros da privatização após o Tribunal de Contas da União aí aprovar os números repassados pelo governo aí em relação à privatização da Eletrobras. E já iniciamos a semana com a CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, negando um pedido aí dos acionistas minoritários da Eletrobras para adiar a Assembleia Geral Extraordinária. Então também podemos ter alguns desdobramentos nesse setor durante a semana, lembrando que o setor de energia tem ampliado bastante a condição de investimentos e toda semana falamos aqui desse setor e dos movimentos aí que podem trazer valorização ou desvalorização de ações nesse segmento. A Dynamo Capital alcançou aí 5,38% de participação na Vibra Energia. Lembrando, a Vibra Energia é a antiga BR Distribuidora, né, que mudou o nome, não mudou a logo, mas é o novo nome da BR Distribuidora. E todo investidor que ele passa de 5%, né, ele detém mais de 5% do capital, ou no caso aqui a Dynamo Capital, que é uma casa de análise, uma asset, né, que faz investimento, tem fundos, tem capital investido em diversas companhias através dos fundos. Quando essas empresas ou pessoas alcançam mais de 5%, elas têm que reportar aí ao mercado, né, junto à CVM, e por isso a informação interessante aí da Dynamo Capital, reforçando novamente, não é recomendação de compra ou venda, mas movimentações que podem afetar o mercado ou setores específicos. Falando aí de outro setor específico, a Suzano, né, que trabalha com papel e celulose, também anunciou aí no fim de semana um reajuste aí que começa a partir do mês de março de $30 por tonelada de celulose de eucalipto. Isso aí pode mexer bastante com o mercado, pode ampliar também os lucros de Suzano e de outras companhias do setor. Há uma grande expectativa em torno do setor no ano de 2022, essas informações aí de analistas específicos de mercado. E as concessões e investimentos em rodovias devem movimentar também aí quase 100 bilhões aí nos próximos
próximos meses, falando ainda de primeiro semestre, com PPP, parcerias público-privadas e principalmente concessões que estão previstas aí para os próximos meses também. Vale a pena ficar de olho nos desdobramentos desse setor. E por fim, aí falando de ambiente corporativo, hoje nós temos divulgação de balanços, resultados do quarto trimestre de 2021 de Banco Inter, Movida e Mitre, isso também podendo movimentar o mercado no dia de hoje. Já são 6h21 da manhã, olhando um pouquinho aí para abertura e fechamento de mercado, temos nesse momento bolsas asiáticas fechadas, aonde na China inicialmente a bolsa fechou novamente em alta, uma alta aí mais parecida com uma lateralização, diferente do que aconteceu no final da semana passada, aonde a bolsa subiu 0,09% no dia de hoje, fechando às 5h30 da manhã a 13.471 pontos. China ainda vive uma preocupação também em torno aí da questão Rússia e Ucrânia, que acaba afetando todos os mercados de forma geral, mas uma confiança maior, principalmente com o governo aí deixando de atuar diretamente em alguns setores, né, deixando de manipular, deixando de intervir em alguns setores, o que tem dado um pouco mais de confiança aos investidores de forma geral ali na China. E olhando ainda um pouquinho para outros mercados na Ásia, principalmente o Japão, Bolsa Nikkei continua com expectativa de queda, né? Fechou quinta e sexta em queda, fechando também nesse início da semana com queda de 0,78% às 3 horas da manhã. Também aí pesando a questão Rússia e Ucrânia e as empresas de tecnologia que acabam sendo afetadas principalmente no Japão, e a Bolsa Nikkei perdeu inclusive os 27 mil pontos, fechou a 26.910 pontos aí no dia de hoje. Demais mercados devem ainda ter um pouco de estresse por conta da situação Rússia e Ucrânia, mas na madrugada, né, entre ontem e hoje, nós tivemos aí o presidente Joe Biden dos Estados Unidos e o presidente Putin da Rússia aceitando aí uma conversa, né, principalmente para tratar dos assuntos aí em relação à Rússia e Ucrânia, onde a ideia é buscar soluções diplomáticas para esse conflito ou para esse possível conflito. Isso trouxe um pouco mais de tranquilidade agora nas primeiras horas do dia e temos as bolsas aí operando entre altas e baixas, mas mais próximo da estabilidade nesse momento. Olhando um pouquinho aí para o DAX na Alemanha, nesse momento aí ele está estável com alta de 0,05%. O CAC na França aí operando entre altas e baixas, nesse momento 6h24 a bolsa, o CAC na França cai 0,35% e no Reino Unido aí nós temos uma alta de 0,40%, então as bolsas oscilando mais um pouco menos nesse início de semana. O pré-market dos Estados Unidos também tem oscilado bastante, mas não vale a pena os comentários no dia de hoje, visto que teremos as bolsas norte-americanas fechadas por conta do feriado que já falamos anteriormente, feriado do Dia do Presidente, trazendo obviamente menos liquidez para o mercado, menos oscilação. E óbvio, falando em índice Ibovespa, uma pressão um pouco menor em relação ao índice, que também deve ter menos negociação e menor volatilidade. A princípio, índice Ibovespa deve seguir as bolsas europeias, nessa expectativa de operar entre perdas e ganhos boa parte do pregão, lembrando que o cenário interno pode novamente trazer um descolamento ou potencializar alguns resultados. Amanhã nós voltamos a partir das 5h50 para falar um pouquinho disso tudo que aconteceu no dia de hoje e a perspectiva para o restante da semana. Você que nos assistiu aí ao vivo, deixa o seu like, compartilhe esse conteúdo. Também quem está nos assistindo gravado, deixa o like, compartilhe e se inscreve no canal. Forte abraço, bons negócios, uma ótima semana e até amanhã. Tchau, tchau.